Bom, dado um segmento, por exemplo este, se eu marco o ponto médio desse segmento, a razão entre a medida do todo para uma das partes é 2. A razão entre as partes é 1. Portanto, as razões são diferentes. Agora, se eu pegar esse ponto um pouco mais próximo dessa extremidade, por exemplo, aí a razão entre o todo e a parte maior já não vai ser 2, vai ser um número menor que 2. E a razão entre a medida da parte maior e da menor também não vai ser 1, vai ser um número maior que 1. Então, uma deu menor que 2, outra deu maior que 1. Será que existe algum ponto, por exemplo, mais próximo dessa extremidade, tal que a razão do segmento todo para a parte maior dá exatamente a razão da maior para a menor? A resposta é sim, esse ponto existe, e nesse caso, essa razão costuma ser chamada de razão áurea. E o número que se obtém dessa conta, alguns autores chamam de número de ouro. No vídeo de hoje, nós resolveremos uma questão do Enem de 2021 que trata exatamente do número de ouro. Mais precisamente, trata das potências do número de ouro. Bora lá! Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que esta parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e o seu valor é dado pela solução positiva da equação φ² igual a φ mais 1. Assim como a potência φ², as potências superiores de φ, φ elevado a 10, φ elevado a 20, φ elevado a 1000, podem ser expressas, isso aqui é importante, podem ser expressas na forma A vezes φ mais B, em que A e B são inteiros positivos, como apresentado no quadro. Bom, o que nós temos aqui nessa tabela, né? Temos potências de φ², temos potências de φ desde φ² até φ⁶, certo? Então, na tabela temos potências de φ desde φ² até φ⁶. Todas elas escritas na forma A vezes φ mais B. Então, por exemplo, o φ², ele é 3φ mais 2. Então, aqui o A é 3 e o B é 2. Tá legal? Qual é o problema? O nosso problema é determinar a potência φ elevado a 7, só que escrito na forma A vezes φ mais B, em que A e B são inteiros positivos. Nós resolveremos essa questão de duas maneiras. Primeiro, usando as propriedades básicas das potências. Tá certo? E depois a gente vai fazer isso de uma maneira, digamos assim, esperta, que é resolver o problema sem praticamente fazer nada. Bora lá, então. Então, o primeiro modo de resolver esse exercício consiste em observar o seguinte. Bom, nós queremos φ elevado a 7. Ora, como é que eu posso pensar o φ elevado a 7? Eu posso pensar o φ elevado a 7 de várias maneiras, mas poderia, por exemplo, escrevê-lo assim. φ elevado a 6 vezes φ elevado a 1. Tá certo? Lembremos, né? Multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Aqui eu estou fazendo o caminho contrário, né? Eu estou quebrando a potência num produto de outras duas. Muito bem. Pela tabela, eu posso substituir esse φ elevado a 6 por, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, nós podemos substituir o φ⁶ por 8φ mais 5. Bom, então vamos fazer isso. Vamos substituir o φ⁶ por 8φ mais 5.
Tá certo? E agora? Bom, agora faço a distributiva. Então vai ficar 8φ ao quadrado mais 5φ. Beleza? Muito bem. Só que eu quero o φ a 7 na forma a vezes φ mais b. Então eu não posso ter um φ ao quadrado. O que eu preciso fazer? Eu preciso substituir esse φ ao quadrado. Então até aqui, φ a 7 está igual a 8φ quadrado mais 5φ. O que nós precisamos fazer? Substituir o φ quadrado. E nós podemos substituir o φ quadrado, veja, novamente pelo texto. Aqui na tabela, φ quadrado é φ mais 1. E no próprio texto você tem essa informação. φ quadrado igual a φ mais 1. Então, vamos substituir o φ ao quadrado por φ mais 1. Então, venho aqui, no lugar do φ quadrado, escrevo φ mais 1. E aí acabou o problema, tá? Agora, é só fazer uma distributiva e agrupar. Então, vai ficar 8φ, distribuindo, mais 8, mais 5φ. Tá certo? Isso é igual a 8φ com 5φ, 13φ. Mais 8. Portanto, a potência φ elevado a 7, φ a sétima, é 13φ mais 8. E a alternativa correta para isso, letra E. Isso é um jeito de resolver o problema. Agora, nós temos uma outra maneira de resolver esse problema que consiste em olhar para essa tabela e perceber uma regularidade aí nas potências. Existe um padrão, uma certa regularidade nas potências do número de ouro, nas potências do φ. Para ficar mais claro qual é essa regularidade, eu vou reescrever essas potências na próxima página. Então, já deixei aqui organizadinho para a gente ganhar tempo. Ó, φ quadrado era φ mais 1. Certo? É o que está aí. Φ ao cubo, ele também tinha fornecido, 2φ mais 1. Então, o que nós tínhamos naquela tabela? As potências de φ, desde φ quadrado até φ a sexta. E qual é a regularidade que a gente observa aqui? Se você pegar, por exemplo, a potência φ a sexta, olhar para o coeficiente do φ, aquilo que ele chamou de A. Olhe bem para esse cara, o número 8. O coeficiente do φ na potência φ a sexta, o número 8, ele é exatamente a soma dos anteriores. Veja, 5 mais 3 dá 8. Mas isso está acontecendo com todas as potências. Olhemos, por exemplo, para a potência φ a quinta. Coeficiente do φ, 5. O número 5 é a soma dos dois anteriores. Então, isso ocorre para todos. Ó. No caso da potência φ a quarto, o coeficiente do φ, o número 3, ele é a soma dos dois anteriores. Conclusão, qual será o coeficiente do φ na potência φ a 7? A soma dos dois anteriores. E quanto dá a soma dos dois anteriores? Bom, 8 com 5 dá 13, né? Então, o coeficiente aqui é 13. E o bacana é que isso está ocorrendo também com aquilo que ele chamou de B. No caso da potência φ elevado a 6, φ a sexta, o B, o número 5, ele é exatamente a soma dos dois anteriores. Tá certo? Se você olhar para a potência φ a quinta, o B, 3, é a soma dos dois anteriores. Então, esse carinha aqui, ó, é a soma dos dois anteriores. Ora, então qual é o valor desse termo na potência φ a 7? Então, esse termo é a soma dos dois anteriores. E quanto vale a soma dos dois anteriores?
5 com 3, 8. Então a resposta aqui, 8. Alternativa correta, confirmando o que já sabíamos, né? O φ a sétima é 13φ mais 8. Letra 13φ mais 8, letra E. Tá legal? Só um breve comentário. Essa solução, ela na verdade, ela está chamando a nossa atenção para um fato importante que existe, uma conexão que existe entre as potências do número de ouro e uma sequência muito importante na matemática, chamada sequência de Fibonacci. Veja o seguinte. Qual é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é aquela em que os dois primeiros termos, que eu estou chamando de F1 e F2, são iguais a 1, e todos os outros termos da sequência, por exemplo, o F3, eles são obtidos somando os anteriores, somando os dois anteriores. Então, esse número ele é a soma dos anteriores. É assim que se obtém a sequência de Fibonacci. Os dois primeiros valem 1, cada termo é a soma dos dois anteriores. Eu listei aqui os 11 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Ela é uma sequência infinita. Bom, mas qual é a conexão que existe entre as potências do número de ouro e a sequência de Fibonacci? A conexão que existe é essa. Se você pegar o número de ouro, elevar a um natural n, por enquanto vamos considerar n maior ou igual a 2. Se você pegar o número de ouro, elevar a esse n, o que a gente pode afirmar? E essa é a conexão entre as potências do número de ouro e a sequência de Fibonacci. Então, o número de ouro elevado a um expoente n é sempre o enésimo termo da sequência de Fibonacci vezes o número de ouro mais o enésimo menos 1. Tá? Essa é a conexão que existe entre as potências do número de ouro e a sequência de Fibonacci. Note o seguinte, se você faz n igual a 7, se fizermos aí, trocarmos o n por 7, vai ficar φ elevado a 7 igual F7, sétimo termo da sequência, vezes φ, mais o sexto termo. Ora, mas quem é o sétimo termo? O sétimo termo está aqui. Ó. É o número 13. E o sexto? Bom, o sexto termo está aqui. É o número 8. Então, qual é a conclusão que nós vamos tirar? O número de ouro elevado a 7, ele é 13 φ mais 8. Confirmando o que já tínhamos feito, né? Você poderia, por exemplo, estar interessado nessa potência aqui do número de ouro, φ elevado a 11. Então, o que seria o φ elevado a 11? Seria o 11º termo da sequência de Fibonacci, o F11, multiplicado por φ, mais o 10º termo. Nessa nossa lista, o 11º termo da sequência é o 89. E o 10º é o 55. Conclusão, o número de ouro elevado a 11 será igual ao F11, que é o 89, vezes φ, mais 55. Tá legal? Esta conexão que existe entre as potências do número de ouro e a sequência de Fibonacci, nós examinaremos num vídeo futuro e nós faremos a prova disso usando indução matemática, indução finita. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.